Boa noite, Patrícia. Olá, olá, boa noite, estamos ao vivo. Sejam muito bem-vindos. Deixa primeiramente, antes de mais nada, eu me apresentar para vocês. Eu sou Vinícius Pedroso, sou farmacêutico por formação, então também um colega de vocês da área da saúde. Sou fundador e sou presidente do EAD Plus. Para quem não conhece ainda e é o primeiro contato com o EAD Plus, o EAD Plus é uma instituição de ensino online especializada na área da saúde. Nós nascemos no setor farmacêutico e depois, através de um plano de expansão, crescemos muito nos últimos anos e entramos na área de nutrição, medicina veterinária, odontologia, medicina diagnóstica, análises clínicas e também radiologia. O EAD Plus hoje tem aluno em todos os estados brasileiros. A gente tem alunos também em grande palpa e América Latina, principalmente México, Chile, e alguns alunos, inclusive no Japão, Angola, Moçambique, e outros países de língua portuguesa. Eu quero aproveitar esse momento especial para fazer um grande agradecimento. Quero agradecer ao Eric, que é nosso parceiro na área de radiologia aqui no EAD Plus, e quero fazer também um agradecimento muito especial à radiologia na palma da mão, à sua equipe, principalmente na pessoa do Rafael Ruiz, que está junto com o Eric coordenando 2 pós-graduações 100% online, lato sensu, aqui na EAD Plus. Já a gente vai falar um pouquinho também sobre elas. Mas agora o agradecimento mais especial a vocês, a todos vocês, radiologistas, profissionais da área de diagnóstico que estão nos assistindo e acompanhando a evolução da área da radiologia aqui no EAD Plus, em parceria com a Radiologia na Palma da Mão, com o Eric e com o Rafael. A vocês que estão nos assistindo, há alguns recados interessantes. Olha, caso você não possa ficar até o final, não se preocupe. Todo esse hangout, né, esse webinar que nós estamos fazendo, ficará gravado no site do EAD Plus, lá no blog, né? E caso você tenha algum amigo que não conseguiu assistir, também não tem problema. Fala para ele visitar lá o site do EAD Plus, que a gente vai ter depois a versão gravada. Olha, esse webinar, ele já começou sendo um sucesso. Para vocês terem ideia, nós tivemos centenas e centenas e centenas de inscritos. Se eu não me engano, a gente passou 650 profissionais da área inscritos no primeiro webinar que a gente está fazendo. Isso nos motiva, pessoal, a fazer mais webinars e a fazer mais eventos como esse. Então, a gente quer deixar para você a porta aberta. Fique super à vontade de escrever para a gente e mandar sugestões de próximos temas para a gente trazer aqui e debater com vocês, tá bom? Olha só, nós decidimos fazer o primeiro webinar um tema que fale da profissão, um tema que dê para vocês um norte. A gente vai falar hoje sobre regras de sucesso na radiologia, vamos falar do momento atual da radiologia e perspectivas de futuro, né? Eu sou presidente do EAD Plus, mas também de outras empresas que faz parte da Holding Vision Corp. Então, eu vou trazer para vocês também um pouquinho da minha experiência empreendedora e, principalmente, dicas e sacadas de carreira, comportamento, atitudes, o que a gente tem que fazer para alcançar uma carreira de sucesso, tá bom? Só mais um recado e eu vou passar a palavra para o Eric e para o Rafael para a gente efetivamente começar o nosso webinar. Olha, eu fui provocado pelo Rafael e pelo Eric no seguinte sentido. O Rafael e o Eric me procuraram antes do webinar e disseram o seguinte: Vinícius, é muita gente que está conosco, que está acompanhando a nossa evolução, e eu acho justo a gente fazer uma promoção especial para as pessoas que se inscreveram no webinar e que assistiram ao webinar. Então, qual é o recado que eu vou passar para vocês e a bela surpresa? Através dessa sugestão do Rafael e do Eric, nós levamos internamente a sugestão de fazer uma promoção especial para as 2 pós-graduações que a gente está lançando, e a gente vai, então, anunciar para vocês, tá?
o que nós vamos fazer especialmente para as pessoas que se cadastraram no webinar. Nossa equipe de atendimento vai ficar com a lista dos inscritos e até quarta-feira da semana que vem, todo mundo que se inscreveu no webinar vai ter, nas 2 pós-graduações de radiologia, 20% de desconto em todas as mensalidades. Nós não vamos cobrar a taxa de matrícula, vamos isentar a taxa de matrícula, tá bom? E aí que vem a parte mais legal ainda. Além da questão financeira, a Radiologia na Palma da Mão está oferecendo para todas as pessoas que se inscreverem e se matricularem na pós, um curso inteiramente grátis. E o EAD Plus também vai dar de presente um curso completo de marketing pessoal, já que a gente está falando de carreira, né? Esse curso de marketing pessoal, para vocês terem uma ideia, ele é comercializado hoje no site do EAD Plus a R$600. Se não me engano, um pouquinho mais de R$600. Então, só reafirmando, a gente vai conceder para vocês, então, 20% de desconto em todas as mensalidades, isenção na taxa de matrícula, tá bom? E 2 cursos grátis, um curso da área de radiologia e um curso de marketing pessoal. Eu vou passar a palavra para o Eric, eu vou passar a palavra para o Rafael, fiquem à vontade, caso vocês queiram falar um pouco da pós-graduação, como é que surgiu e o que a gente vai proporcionar, que, aliás, já agradeço também aos inscritos, é impressionante o número de matriculados, e isso é um retorno para nós e um feedback de confiança, de credibilidade e que, inclusive, aumenta demais a nossa responsabilidade enquanto instituição de ensino de oferecer para vocês aquilo que a gente tem de melhor. E, olha, vocês têm a minha palavra e a minha promessa enquanto presidente do EAD Plus, que a gente vai ofertar a melhor pós-graduação online da área de radiologia do Brasil. Rafael, muito obrigado pelo seu tempo. Eric, muito obrigado pelo seu tempo. E eu passo, então, agora a palavra para vocês, especialistas da área, para a gente começar o nosso bate-papo. Legal. Bom, antes de introduzir, agradecer realmente a esta oportunidade, agradecer a todos que estão nos acompanhando neste momento. Uma enorme satisfação fazer parte desta equipe multidisciplinar e certamente nós estamos com o mesmo propósito, oferecer cursos livres, extensão, pós-graduação, num futuro muito próximo, até mesmo curso de graduação, esse é o nosso propósito, mas, acima de tudo, ter qualidade. Então, nós estamos engajados e compromissados com a qualidade no ensino à distância. Então, recentemente até li uma matéria que o ensino superior voltou a crescer, né, a procura nas instituições, porém, o que mais cresceu foi o ensino à distância. É uma tendência no mundo, não só aqui no Brasil, mas é uma tendência no mundo em todas as vertentes, na graduação, pós-graduação, e o que está faltando, que algumas instituições já aderiram à oferta, porém, nós percebemos que existe uma distância em relação à qualidade, né, destes cursos, e esse talvez, sem dúvida, né, talvez não, sem dúvida será o nosso maior diferencial, este compromisso que nós estamos assumindo com a qualidade. Conversei com o professor Eric recentemente e a palavra foi a mesma. Nós não aceitaríamos este desafio se não for realmente para fazer algo diferente do que as pessoas estão fazendo. Então, certamente, é um compromisso que nós estamos assumindo. Estou muito feliz, porque nós já temos praticamente as 2 turmas montadas pelo número de matriculados até o momento, e olha que nós estamos ainda no mês de dezembro, um período bem já atípico, muitos estão desacelerando, e mesmo assim nós conseguimos matricular um número bem expressivo. Me surpreendeu, mostra a força que tem o EAD, e principalmente a confiança que as pessoas estão depositando na gente. Então, aumenta-se a responsabilidade e o compromisso com todos. Então, publicamente, quero agradecer ao Vinícius, agradecer a Ana Beatriz, que está também com a gente no suporte da pós, agradecer ao Eric, agradecer ao Leandro, que está nos bastidores e sempre
trabalhando muito, manhã, tarde e noite, então estamos todos com o mesmo propósito, né? Então, agradecer imensamente aí a cada um que está neste momento nos acompanhando. Acho que a gente tem bastante coisa para discutir, e falando em regras de sucesso na radiologia, obviamente nós discutiremos durante esta transmissão o comportamento, competências, habilidades e atitudes que serão, né, desenvolvidas ao longo da formação, até mesmo aquele profissional que já atua, talvez possa refletir, tomar aí alguns cuidados que certamente valorizarão o próprio profissional. Então, vou passar a palavra para o Eric, porque eu acho que ele tem muito a contribuir com a gente, né, um grande líder no hospital de referência aqui em São Paulo, certamente ele vai contribuir bastante o que ele vem observando nos últimos anos, né, professor Eric? Então, passo a palavra para o professor Eric, daqui a pouco a gente retoma aí a palavra. Tá joia, Rafa. Muito obrigado, boa noite a todos. Também quero agradecer aí por estarmos juntos nesse momento, né? Um abraço especial, um agradecimento ao Vinícius, a toda a equipe, o Rafa, a Radiologia na Palma da Mão, essa parceria de sucesso, sem dúvida alguma, com a EAD Plus, né? E como o Rafael falou, na verdade, a ideia, na verdade, é criarmos um curso que vai ser um referencial, né? Então, esses 2 cursos de especialização da EAD Plus, sem dúvida nenhuma, vêm para democratizar o ensino da radiologia. Eu acho que essa é a palavra, né? A gente, com o ensino à distância, a gente perde a barreira da fronteira física, né? Então, sem dúvida nenhuma, nós podemos proporcionar aos profissionais da radiologia em todo o Brasil e, quem sabe, até da América Latina, né, Vinícius, futuramente, aí, sem dúvida, né, a oportunidade de ter os melhores profissionais, né? Esse é o nosso intuito, né? Os melhores profissionais, sempre com o compromisso de trazer aquilo que é vanguarda na radiologia, para que os profissionais, então, os nossos alunos possam, então, se qualificar de tal forma que sejam também referência no mercado, né? E a ideia do tema do nosso primeiro webinar vem realmente para a gente discutir um pouquinho do momento atual da radiologia, né? E como o Rafael falou, os profissionais têm muita inquietação, principalmente os jovens, né? De como ingressar no mercado de trabalho, de como se comportar durante uma entrevista de emprego, né? E, inclusive nas questões que foram nos enviadas pelos inscritos, né? Mais de 650 inscritos, né? E essas perguntas foram recorrentes, né? Então, como se comportar? Uma das perguntas que me chamou mais atenção foi como recém-formado, como eu devo me comportar numa primeira entrevista de emprego, né? Qual o interesse que o meu futuro patrão, aquele empresário que está buscando um profissional no mercado, o que ele buscaria num recém-formado, né? Então, eu acho que, acima de qualquer coisa, o recém-formado ele tem que demonstrar a sua qualificação e, principalmente, a sua formação. E, é claro, cada profissional ele vai ter habilidades, ele vai ter também diferenciais que vão de encontro com a vaga, com a oportunidade que possa surgir, né? E só para todos terem uma ideia, né, eu fiz uma pesquisa a respeito de mercado de trabalho, e só para a gente ter uma ideia da dimensão de como a radiologia cresce no mundo, um dado especificamente aqui do Brasil, no ano de 2017, vocês têm ideia de quantos exames de tomografia e ressonância magnética foram realizados no Brasil? O que vocês acham, hein? Pensando em casa, né? Cada um pensou um número agora, né? Mais de 15 milhões. Somando tomografias, apenas tomografias computadorizadas e ressonâncias magnéticas, né? Mais de 15 milhões de exames. E numa tendência crescente, né? Em média aí, se cresce de 5% a 10% ao ano o número de exames, né? Então, esse é um mercado muito aquecido, é um mercado que cresce a cada dia, e para isso existe uma necessidade grande de profissionais que tenham uma qualificação compatível, né, com essas novas tecnologias, que também evoluem de uma forma exponencial, né.
Então, que parece que fica claro, Eric, então, eu acho que um primeiro ponto, quando a gente fala de carreira, e essa é uma dúvida que muita gente tem quando vai entrar no curso, né? Será que tem campo de atuação e será que tem mercado de trabalho? Então, fica evidente de que é uma área que tem muito campo de atuação, e não só isso, é uma área que cresce muito, em paralelo à evolução da tecnologia, né? Que também evolui rapidamente e vai precisar de profissionais altamente capacitados, né? Sem dúvida nenhuma. Com certeza, Vinícius. Então, é algo inevitável, né? Isso vem de encontro, inclusive, com a mudança do perfil demográfico da população, né? Então, inevitavelmente, a população brasileira, ela tende a viver mais, isso é muito bom, né? E os brasileiros da terceira idade, eles inevitavelmente também precisarão mais de serviços médicos, principalmente para as doenças cardiovasculares, oncológicas e musculoesqueléticas, e são neurológicas também, é claro, e são grupos de patologias totalmente dependentes do diagnóstico por imagem, né? Então, cerca de 60 mil novos casos de câncer por ano no Brasil, né? E tendendo a aumentar esse número, então, a radiologia, sem dúvida nenhuma, é um campo que só tende a crescer, sem dúvida alguma. O que você acha, Rafael, desse? Bom, pegando o gancho em relação ao perfil, vamos falar que nos últimos 20 anos, a radiologia mudou completamente. Eu falo até porque eu tive esta oportunidade como técnico em atuar com raio-x, e nós tínhamos uma necessidade daquele profissional. E hoje nós temos um avanço tecnológico imenso, pensando até nos exames híbridos, né, de PET-CT, PET-RM, algo que nós não temos quem opere esses equipamentos. Você parar para analisar, pegar uma ressonância de 7 Tesla, pegar esses exames realmente muito mais tecnológicos, nós estamos carentes de profissionais que atendam a demanda. E, na época, como técnico, eu fui uma das primeiras turmas aqui em São Paulo como tecnólogo, acredito que o Eric também, existia uma cobrança: por que você vai fazer o tecnólogo se você já é técnico e você atua em 3, 4 hospitais, já lecionava em alguns colégios na época, e alguns colegas ainda me diziam o seguinte: Rafael, você vai continuar ganhando a mesma coisa, mas não importa, né? Quando você está apaixonado pela sua profissão, você busca o melhor, busca se capacitar e ter um conhecimento diferente, até para que você consiga contribuir de uma forma significativa naquele processo. Então, o profissional que está operando talvez não tenha a noção da importância, né, de um bom exame, um diagnóstico muito mais certeiro. Então, certamente, esta busca constante pelo conhecimento está atrelado à formação. Então, eu encaro a minha vida profissional como uma empresa. Eu sou a minha maior empresa. Se eu investir, né, em mim, certamente eu vou me tornando cada vez mais robusto, me vejo mais forte, mais preparado, começo a conquistar um outro espaço, vou ter um outro olhar, e eu vou exigir mais, né, em relação até de oportunidades, não vou ficar feliz somente com aquilo que eu estava fazendo. Então, isso é uma tendência. Quanto mais você investe em você, melhor você fica para o mercado. Então, o tecnólogo, até respondendo uma pergunta, estava lendo agora há pouco, né, alguns colegas já enviaram perguntas, e o colega colocou essa pergunta: sou técnico, atuo na área, devo fazer o tecnólogo? Não tenha dúvida, tem que dar continuidade. Ah, mas eu sou tecnólogo, tem que fazer uma pós-graduação? Obviamente, o Eric, ele está à frente de um serviço que todos já têm uma certa formação, todos são graduados, e todos, me parece que recentemente fizeram uma pós-graduação, é isso, Eric? Todos lá já fizeram uma pós-graduação, a grande maioria, né? Com certeza, eu acho que a formação do profissional da radiologia é contínua, né, Rafael? Então, mesmo aqueles colegas que têm uma especialização, eles buscam a segunda e, quiçá, a terceira, né?
Porque, puxando um gancho do que o Rafael falou, que é super importante, é a evolução dos métodos, né? Então, eu também, acho que nós somos contemporâneos, né, Rafa? 20 e poucos anos de radiologia, e no passado nós tínhamos um profissional que atuava em uma área, e muitas vezes ele se aposentava naquela área. Então, eu conheço profissionais que trabalharam 30 anos com raio-x convencional, 20 anos com tomografia. Esse profissional, ele tende a acabar no futuro bem próximo, porque hoje os métodos cada vez mais conversam, né? Então, nós temos os métodos híbridos, por exemplo, o PET-CT, né? O PET-CT, você tem que ter, como profissional, conhecimento em medicina nuclear e em tomografia computadorizada. Agora, recentemente, há poucos anos, um novo equipamento que tende aí, com certeza, a também se popularizar muito no mundo inteiro, que é o PET-RM. Então, esse profissional tem que ter conhecimento em ressonância magnética e em medicina nuclear. E aí também nós temos toda a dependência da oncologia desses métodos e também a radioterapia. Então, a radioterapia hoje, ela depende muito de planejamentos feitos através de tomografia computadorizada, através de ressonância magnética e também de métodos híbridos como PET-CT. Então, o profissional do futuro é aquele que terá conhecimento em diferentes áreas. Inclusive, por isso, isso justifica o desenho das nossas duas pós-graduações, né? A primeira em tomografia computadorizada e ressonância magnética e a segunda em radioterapia e medicina nuclear. Por quê? Porque essas quatro grandes áreas da radiologia, elas, sem dúvida nenhuma, elas vão se conectar. Então, o profissional que tem esse conhecimento amplo, ele vai fazer uma grande diferença no mercado, sem dúvida nenhuma. Só um comentário, Rafa, acho que você entrou no Hangout também pelo celular, e está dando microfonia. Deixa eu só... É porque eu estou tentando mudar a câmera. Eu vou desconectar aqui, só um minuto para ver se eu consigo melhorar. O que acontece? Tem dois microfones captando a sua voz, vai dar eco, né, e microfonia. Não vai dar certo pelo celular. Só um minuto. E só continuando, né, voltando a falar a respeito da formação do profissional da radiologia atualmente, então, cada vez mais, com o crescimento do número de exames, com a ampliação dos serviços radiológicos, houve também um redesenho da estrutura de trabalho de um serviço de tomografia e ressonância magnética, principalmente, né? No passado, o médico radiologista, ele ficava muito presente. Ele geralmente acompanhava os exames, inclusive avaliava imagens duvidosas antes da liberação do paciente, o que hoje em dia é muito mais difícil. Então, o profissional responsável pela operação desses equipamentos, ele trabalha, na maioria das vezes, sozinho. É claro, o radiologista na retaguarda, mas ele libera os seus próprios exames, ele planeja o seu protocolo de execução. Então, a própria exigência técnica a respeito da formação desse profissional, hoje é muito maior do que há 1 ou 2 décadas atrás. Então, de novo, respondendo aí o gancho do Rafa, a formação, sem dúvida nenhuma, é imprescindível, não é? Ela passa a não ser apenas um diferencial de mercado, mas, na verdade, uma necessidade básica, inclusive. O Eric, eu não sei se todo mundo que está nos assistindo tem essa informação. O Rafael e você, os dois ocupam uma posição de liderança na área da radiologia e que foi desenvolvida ao longo dos anos, né? Então, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois. Lá na radiologia do ICESP, Eric, quantas pessoas você tem que você lidera? E aí, uma pergunta muito chave para quem está nos assistindo. O que você analisa nos seus colaboradores para, por exemplo, fazer uma promoção, né? Quais são as características e os comportamentos que você analisa no dia a dia para você falar, putz, essa pessoa pode ser meu braço direito, ou essa pessoa pode me substituir um dia, ou essa pessoa pode ser promovida? E a mesma pergunta eu estendo também para o Rafael. Bom, eu acho que, não só no ICESP, né, eu já exerço atividade de liderança há quase 2 décadas já, né, e, sem dúvida nenhuma, Vinícius, são 3 pilares, né, de um profissional de sucesso na radiologia.
Eu acho que o primeiro é o conhecimento técnico, isso é inevitável, né? É uma área muito complexa, a radiologia ela tem muitos braços, né? Envolve não apenas a qualidade do diagnóstico, mas a segurança do paciente. Nós temos proteção radiológica, questões relacionadas aos meios de contraste, segurança em ressonância magnética. Então, o conhecimento teórico, o conhecimento técnico é fundamental, é a base, é o alicerce. Após isso, né, aí vem a atitude do profissional, né? Então, o profissional que tem um comportamento ético, um comportamento voltado principalmente à humanização, isso é fundamental, né? O profissional da saúde, como todos nós somos, ele tem que ter ele tem que estar ligado ao paciente, inevitavelmente, mesmo sendo um profissional que atua executando exames, mas cuidado em relação ao seu exame, cuidado em relação à entrega do resultado, cuidado em relação a possíveis desconfortos ou sensações que o paciente venha a sentir durante o procedimento, uma compreensão em relação a ansiedades, não apenas do paciente, mas dos seus acompanhantes. Isso é uma coisa que a gente tem que observar muito no profissional. E para que ele possa evoluir na área, além de tudo isso, além das atitudes, além do conhecimento técnico, eu acho que tem o desejo, né? Então, é aquela pessoa realmente que tem vontade, que tem aquela sede de conhecimento, aquele profissional que realmente estuda fora do horário de trabalho, aquele que, quando tem um exame diferente, ele se propõe a vir assistir, a acompanhar esse exame. Então, esse cara, você logo vê um brilho diferente e fala, poxa, sem dúvida nenhuma, esse é um profissional que eu quero como meu braço direito, né? Então, eu acho que, na minha opinião, são esses 3 pilares, né? É o conhecimento técnico, que é inevitável, a atitude, mas quando falamos em atitude, eu vejo muito a relação do profissional com o paciente e depois o desejo desse profissional de crescer, de evoluir, de acompanhar a evolução da radiologia, que é muito rápida, muito dinâmica. E eu vou complementar, né, o que o professor Eric acabou de colocar. Como professor, faço parte, né, da formação deste aluno. É muito legal o processo, quando nós iniciamos um trabalho, lá no primeiro semestre, aí o aluno vai evoluindo a cada semestre, a cada ano. Quando ele chega no último período, já está em estágio. Muitos alunos, você consegue nitidamente perceber este crescimento, não só pessoal, mas o quão diferente ele se comporta. Infelizmente, alguns alunos parece que ficam estagnados e supostamente falta um pouquinho de percepção em algumas situações em que eu coloco, em primeiro lugar, o que o Eric colocou aí muito bem explanado, é o entusiasmo, o famoso brilho nos olhos. Então, se você está no momento em que você tem a oportunidade em falar um pouco da radiologia, num processo seletivo, então, hoje em dia é comum que as empresas façam uma entrevista, uma avaliação, uma prova prática, e o que me encanta naquele primeiro momento é aquele famoso brilho nos olhos, ver o quanto que a pessoa é apaixonada, né, pelo que ela escolheu. Então, isso, manter-se entusiasmado, motivado, isso é um ponto importantíssimo. E nós sabemos que no nosso dia a dia é fácil você perder a direção. Problemas surgem, por isso que diariamente nós temos que buscar uma motivação. Eu costumo sempre ler algo, acompanhar alguma pessoa que eu tenho em mente, que é uma referência, de repente na internet, pode ser um outro profissional, um professor, alguém, né, que você enxerga realmente um diferencial. Então, se manter motivado é fundamental para você alcançar aquele sucesso. E isso não vai ter dia nem hora, você tem que estar o tempo todo se energizando, buscando novas oportunidades. Em seguida, você não pode ter medo de errar, né? Você tem que realmente entrar de cabeça, é aquilo que você decidiu, você está investindo tempo, dinheiro naquela profissão, e você se identifica, não pode ter medo de errar, vai em frente. Vocês certamente encontrarão alguns colegas
na profissão reclamando, outros falarão bem, e aquilo que não serve para mim, eu descarto. Aquele que não está, né, no mesmo pensamento, eu não tenho por que absorver coisas negativas, eu vou absorver aquilo que eu quero, aquilo que realmente me faz bem. Todos nós certamente tivemos boas referências, e até hoje eu me recordo de alguns colegas, alguns professores, ou no estágio, ou na faculdade, em algum momento, que foram importantes na minha formação. E eu olhava e falava, puxa, o colega lá estava reclamando, mas em compensação o outro estava tão feliz. Então, isso é um grande diferencial. Uma outra questão é você se comprometer com o resultado, né? Então, para isso, o objetivo tem que estar muito claro. E a partir do momento que o seu objetivo é claro, então, comecei o curso técnico. O que eu quero? Eu quero atuar, quero fazer raio-x. Se esse é o seu objetivo, você tem que comprometer-se com o resultado. Então, comprometer-se com o resultado, isso é importante para você manter o foco. Só que, para isso, alguns sacrifícios serão realizados. Finais de semana, estudo, não perder o foco, então isso é fundamental. Uma outra questão que é nítido, que alguns colegas se destacam absurdamente, com o domínio da comunicação. Coisas básicas, triviais, falar bem, escrever bem. Alguns... Bem colocado, viu, Rafael? Desculpa te cortar. Sim. Mas até como um sentido de provocação, porque eu também gostaria de ouvir sobre isso, a comunicação é fundamental, e também gostaria de falar sobre a capacidade da atuação multiprofissional, uma vez que esse profissional vai ter que se relacionar com médicos e outros profissionais de saúde, e também a questão de liderança. Mas desculpa te interromper. Não, mas é isso mesmo, porque eu costumo até citar, às vezes, alguns exemplos de colegas que, tecnicamente, não são os melhores, mas na hora que você olha o conjunto, o respeito, o entender que existe uma hierarquia a ser respeitada, o cuidado com que você vai escrever, encaminhar um e-mail, até porque hoje na teleradiologia, na quarta-feira, nós estávamos num webinar sobre telemedicina, pela EAD+, e pensando na telemedicina, na teleradiologia, a comunicação com o médico, então até a utilização dos termos que você vai escrever, ou você vai ligar para o médico vai te questionar alguma coisa, e é nítido, ele percebe, né, na hora que você está se comunicando, na hora que você tenta fazer algum tipo de questionamento, nós temos que tomar esse certo cuidado. Então, eu percebo que alguns alunos acabam perdendo, até alguns profissionais que estão entrando na área, eles acabam perdendo um pouquinho esta noção. Não é porque o seu supervisor lá no hospital gosta de você, ou até, de repente, frequenta a sua casa, que naquele momento, naquele ambiente de trabalho, você tem que entender o seu papel. Porque quanto mais educado, mais cuidadoso em relação às palavras, melhores oportunidades, né, você acaba tendo, porque você se torna uma pessoa mais agradável, uma pessoa de confiança. Eu costumo dizer, quando eu posso ter uma amizade incrível com o professor Eric, ao me reportar ao professor Eric, eu vou tomar o maior cuidado, porque existe uma relação, acima de tudo, profissional. Então, ter este discernimento, isso vai alavancar, vai te abrir portas, porque nós estamos sendo observados a todo momento. E, às vezes, um descuido, um deslize, você perde uma oportunidade, né? E, às vezes, uma oportunidade importante. Eu até costumo dizer que, tecnicamente, todos nós temos por obrigação em realizar aquele procedimento. Isso é o mínimo. E o que vai além são os detalhes. Ontem eu citei um detalhe, olha que interessante, Eric, Vinícius e a todos. Eu trabalhei no hospital, na Liberdade, na tomografia, e lá a enfermeira, ela pedia para que nós deixássemos a fronha do travesseiro em cima do travesseiro. E ao abordar o paciente, com muito cuidado, tecnicamente, nós colocávamos a fronha na frente do paciente. Alguns colegas falavam, é besteira, eu troco a fronha para o paciente, mas eu ganho tempo. E aí ela tentava mostrar o seguinte, que esse pequeno cuidado era só para mostrar para o paciente que aquela fronha era exclusiva para ele. Como paciente, se eu adentro
à sala de exame, eu olho para aquele travesseiro com a fronha já no lugar, eu posso imaginar quantos pacientes colocaram a cabeça, né, nesse travesseiro. Então, perceba que foi um simples detalhe, mas, de repente, na hora que esses detalhes são tomados, isso dá uma muita diferença. Então, por isso que eu costumo dizer que os detalhes fazem a diferença. Então, o cuidado com algumas coisas, você é estagiário, é um hospital público, ninguém vai de branco. Não, mas você vai de branco. Ninguém vai de avental. Não, você tem que ir de avental. Não, Rafael, lá ninguém usa dosímetro. Não, mas você vai usar dosímetro, porque você vai ser diferente, né? Então, nós temos que fazer a coisa como deve ser. Investir e tomar esses cuidados, muitas vezes, abrem inúmeras oportunidades. Uma outra questão do marketing pessoal, né, o famoso vender o seu peixe, vai desde a vestimenta até o cuidado com a parte técnica, são os conceitos terminológicos bem utilizados. Então, qualquer cuidado, isso é fundamental. Uma outra questão que eu coloco aqui é ter o equilíbrio com o seu bem-estar, porque se você consegue equilibrar tempo para estudar, para trabalhar, estar com a família, você estar bem mentalmente, você produz mais, e você certamente vai proporcionar um resultado, um desempenho muito mais interessante. Então, alguns cuidados são importantes para que nós tenhamos sempre uma constante evolução, não só profissional, porém como pessoal, né? Então, acho que tudo isso contribui para que nós alcancemos uma posição de destaque, porque vai além da parte técnica. Muitos acham que só a parte técnica é importante, mas se você não tiver postura, se você não souber respeitar aquela questão de humanização, como o Eric colocou, isso é tão além e tão importante quanto a parte técnica. Então, a parte técnica é só um ponto que deve ser bem trabalhado, através da busca constante pelo conhecimento, mas a realização como pessoa e você não demonstrar fragilidades, isso é importante. Quando eu falo não mostrar fragilidades, é você, de fato, ser aquilo, não aparentar, né? Você realmente viver intensamente todos esses cuidados, se preocupar com o próximo, se preocupar com a aparência, afinal, você está representando uma empresa. E imaginem trabalhar com um equipamento de tomografia, de ressonância, e custa lá milhões, e você coloca seus dedos num teclado que custa milhões, e o médico, de repente, ele quer um cara cuidadoso. A mesma coisa que chegar, né, num restaurante com uma Ferrari, você dá na mão do manobrista, ele sair com tudo. Você fala, minha nossa, onde esse cara vai? É a mesma coisa quando o médico, olha lá, é um profissional desleixado, operando aquele equipamento. Aquilo é um investimento que traz um retorno não só financeiro, mas também do ponto de vista de diagnóstico, o quão aquilo é importante naquele processo e até mesmo o tratamento e a cura do paciente. E então, é a ferramenta de trabalho, né, Rafa? É a ferramenta de trabalho. Então, nós temos que tomar este cuidado, né, e nós temos que valorizar estes pontos. Todo cuidado é fundamental. Não importa se você está no hospital público, se você está no hospital particular, eu acho que esse atendimento tem que ser diferenciado e sempre, né, buscar essa questão mais íntegra como um todo, e não só aquela parte mais técnica e específica. E é nítido, nós conhecemos muitos colegas que estão realmente numa posição diferenciada, e na hora que você observa, o que ele tem em comum? São esses cuidados, o que o tornam diferente. E a partir do momento que você entende isso, é nítido, e duas coisas vocês nunca mais deixarão de fazer: buscar constante evolução, né, e conhecimento, adquirir sempre conhecimento, porque nós estamos numa área tecnológica, e falando da área da saúde, que esta questão de educação continuada nunca vai parar. Então, quando você optou pela área da saúde, de uma forma geral, você nunca mais vai parar de estudar, você vai assumir plantões e não vai ter dia, não vai ter, né? Eu acredito que todos nós aqui já passamos vários períodos trabalhando, Natal, Ano Novo,
E não existe isso, porque é um compromisso. Eu acho que quem acaba vindo para a área da saúde, ele tem um compromisso diferente, que é cuidar, né, essa questão do cuidar, essa atenção com o paciente, então está acima de tudo. Então, é uma missão, né, Rafael? Nós estamos buscando sempre um perfil diferente, e é nítido quando você percebe um aluno, e tome cuidado, porque o estagiário, de repente ele chega com uma ideia assim, olha, eu não estou ganhando para isso, como não está ganhando? Você está ganhando o mais valioso, que é o conhecimento. Né? Quando você, na área da saúde, é estagiário, na maioria das vezes você não tem remuneração, porque o estágio é obrigatório, então é natural que não seja remunerado, e aí você fala assim, olha, meu horário está das 7 às 13, eu chego lá às 8. Puxa, você já se queimou, porque só porque você é estagiário, você vai chegar lá num horário diferente, ou sair na hora que você quer, ou você falta e simplesmente não justifica, e aí já começa a perder oportunidades desde aí. Então, você como aluno tem que tomar cuidado, a postura em sala de aula, porque de repente você acaba sendo aquele famoso do professor pelo seu destaque, e talvez oportunidades surgirão. No estágio, nós temos que tomar cuidado, porque o tempo todo vocês estão sendo observados, é uma grande oportunidade, uma porta de entrada ao campo de estágio. Então, é o que eu falei, não é possível errar nestes momentos, porque são momentos importantes na sua formação e que certamente abrirão portas. Então, a partir do momento que você começou numa vida profissional, se você não tinha este hábito, alguns cuidados, você vai passar a ter, sem dúvida. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Eric e para o Rafael. O maior volume de perguntas que nós recebemos são pessoas que perguntaram como fazer para conseguir o primeiro emprego ou para entrar na área, né? Entendendo que o ramo de atuação é bem vasto, e são várias opções, qual é a dica que vocês dão para esse profissional, né? Por exemplo, Eric, lá nos lugares onde você lidera o pessoal da radiologia, qual que é o caminho da porta de entrada? É o site da empresa? É uma pessoa que bate lá na porta? Enfim, quais são os melhores caminhos e as dicas e quais setores, né? Porque, com certeza, assim, na minha visão, em várias áreas, seja na advocacia, na engenharia, um médico, um enfermeiro, existem vários campos de atuação e sempre tem algum que a gente fala que é a porta de entrada, né? Sim. Porque, às vezes, não necessariamente você precisa entrar e começar a trabalhar naquela área que você quer fazer a carreira, mas você pode, sim, às vezes, utilizar uma porta de entrada, né? Eu mesmo, quando me formei farmacêutico, meu sonho era trabalhar na indústria farmacêutica, e estudando ao longo dos 2 últimos anos de faculdade, analisando o mercado, eu percebi que a indústria farmacêutica tinha 2 portas de entrada, né? Uma delas era o marketing e uma outra área era o SAC, por exemplo, o Serviço de Atendimento ao Consumidor. E aí eu assumi uma posição de humildade. Eu comecei trabalhando no serviço de atendimento ao consumidor de indústrias farmacêuticas. E ali eu comecei a ter contato com diretores, com gerentes, com o presidente da empresa, comecei a exercer um excelente networking, e isso eu falo até hoje para a minha equipe, porque é natural a gente, quando está numa empresa, o que é natural? Você vai almoçar todo dia com seu colega de trabalho. Só que seu colega de trabalho você vê todo dia. Então, é importante que você estabeleça uma disciplina de uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, convida um gestor de uma área para almoçar, para tomar um café, ou procura um diretor de uma outra área e vai lá estabelecer um relacionamento com ele, porque isso é uma construção. E assim eu fui galgando posições dentro da indústria farmacêutica, né? Até que depois eu decidi empreender e abrir o meu próprio negócio, porque isso já estava na veia, foi um caminho natural. Na verdade, se você se dedica, a sua hora vai chegar, né? As portas se abrem para as pessoas que se comportam de uma maneira adequada. E eu falo que a melhor definição de competência hoje em dia é a soma de conhecimento, de habilidade e de atitude. Vou até dar uma dica para nunca mais vocês esquecerem. A melhor definição de competência é o CHA, 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 que é a soma de conhecimento, de desenvolvimento de habilidades, mas das 3,
a principal é a atitude. A Sem forma dúvida. como você se comporta, a forma como você reage perante aos problemas. Eu também falo muito para as pessoas que eu dou mentoria e também para os meus funcionários na empresa, que você precisa ter uma visão sistêmica, uma visão 360 graus. O que é isso? É você enxergar a floresta por cima. E você não enxergar somente a floresta por baixo. Se você quer ser o líder da radiologia de um hospital, você precisa desenvolver a habilidade de enxergar a floresta por cima, a começar pelo seu conhecimento de gestão. E depois, inclusive de liderança de pessoas, e de você também ter uma visão, enxergando a floresta por cima, o que está dando certo no departamento, o que não está dando certo no departamento. Indo um pouco mais além, existem 2 tipos de profissionais. Aqueles profissionais que se faz o que é pedido, apenas. E, em geral, uma pessoa que reclama muito. Nada dá certo. E ela sempre diz que ela não tem as condições necessárias para fazer o que ela precisa. E existe um outro profissional, um profissional otimista, um profissional que faz o máximo que ele pode com aqueles recursos que ele tem, e um profissional que faz mais do que aquilo que é pedido. Esse é o profissional do futuro. Esse é o profissional que vai, com certeza, galgar novos caminhos na carreira, assumir novos postos e ter sucesso na carreira, né? Mas isto posto, quais são as dicas que vocês dão? Eu me formei aonde eu procuro emprego, né? Ou o que eu posso fazer para tentar me recolocar mais facilmente? Só pegando esse gancho, é comum a postura daquele que se forma no ensino médio como técnico em radiologia, aguardar um emprego para continuar o investimento. Muitas vezes o colega tem oportunidade em dar continuidade aos estudos, ir para a graduação, mas ele pensa assim, se eu não conseguir um emprego, eu não vou fazer o tecnólogo. Ou senão aquele cara que faz o tecnólogo e logo em seguida ele já fala assim, não vou fazer uma pós porque eu vou esperar primeiro o emprego para eu fazer uma pós-graduação, e não é bem assim, né? Nós temos que investir o tempo todo, você primeiro tem que acreditar, e aquilo que você quer para você, você está certo daquilo, então não tem que se preocupar. Como o Vinícius falou, se você realmente tem um objetivo bem traçado, que você vai fazer de tudo para alcançar aquele objetivo, não tem o porquê dar errado. Então, você tem sim que investir em você e acreditar e dar continuidade nesse processo. Este perfil do profissional melhor engajado, eu falo até como coordenador. Nos últimos 14 anos, eu venho montando cursos, reconhecendo cursos e também formando pessoas e transformando alunos em profissionais cidadãos. Então, o perfil que eu tenho não é só o perfil acadêmico, eu tenho que conhecer tudo lá sobre o MEC, as portarias, isso é importante, conhecer do currículo, matriz curricular, isso é importante, mas como gestor dentro de uma universidade, eu tenho que ter lá um pezinho de gestão, tenho que ter um pezinho de marketing, abrir para fazer parcerias com campo de estágio. Então, tudo isso está muito além daquilo que nós temos como parte técnica. Então, como tecnólogo, como farmacêutico, é nítido que nós não podemos ficar parados. Então, obviamente, eu queria educação, vamos fazer uma especialização na área de educação. Mas eu gosto do marketing, desde 2014, que eu desenvolvo, através da internet, nas redes sociais, um trabalho sério, e eu preciso também de ter esse conhecimento. E na hora que você percebe, você já não está mais aquele profissional tão técnico, na parte mais específica, você já tem uma formação melhor, mais ampla, com uma visão, como o Vinícius colocou, olhar a floresta de cima, isso é fundamental. Alguns livros, eu leio muita coisa a respeito dos grandes líderes, e Roberto Chinachique, eu sempre acompanho, ele coloca o seguinte, que você tem que ser empregário, né? Não é mais um empregado, é um empregado que tem uma visão de empresário. Então, estou no setor lá de tomografia, até a escolha do melhor contraste
daquele paciente deve ser pensado, porque isso tem um custo, tem a segurança do paciente. Então, quando você tem conhecimento técnico da farmacologia do meio de contraste, por exemplo, eu vou fazer a melhor escolha do ponto de vista, né, da segurança do exame, mas também do financeiro, porque, poxa, quem é aqui da área vai entender isso. Chega lá uma tomografia de abdômen e eu vou fazer a administração do contraste por via oral. De repente, eu vou escolher o meio de contraste que é mais caro, sendo que ele não vai mudar em nada tecnicamente no exame. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Ter esta visão, porque às vezes fala, tanto faz, esse frasco custa 80, outro custa 50, não sai do meu bolso, ou senão na hora que você vai documentar o exame. Então, esses cuidados também, eles são bem observados, né? Há um tempo atrás, na época da radiologia convencional, quantos colegas perdiam filmes, enrolava aqueles filmes e levava embora para ninguém ver que eles tinham perdido tantos filmes assim na radiologia, mas era um descuido, porque não é só a exposição novamente ao paciente porque você errou o exame. Tem uma questão que, por trás disso, é quem te paga, de uma certa forma, e mantém o seu emprego. Então, nós temos que ter esta visão um pouco mais de gestão, uma visão mais empresarial, mesmo que você não queira atuar, né, na região na parte mais da gestão, você tem que entender o que o seu superior ele necessita, assim como, tecnicamente, se eu entender o que o médico precisa e como ele vai laudar aquele exame, tecnicamente eu vou contribuir melhor, por isso que o conhecimento também, ele contribui não só para você fazer o exame, mas, de fato, para você contribuir de uma forma muito mais eficaz e pensando em todas as vertentes. Eu queria saber, Eric, somando os lugares que você trabalhou, e que você lidera pessoas, quantas pessoas você tem abaixo de você, e eu queria saber um pouco da sua história, porque eu acho que serve muito de exemplo para quem está nos assistindo, o que você fez, né? Porque provavelmente você começou do zero, e você foi subindo degraus. Então, eu queria saber um pouquinho da sua história. Tá bom. Deixa eu só, antes de falar sobre o meu currículo, Vinícius, eu queria só puxar a sua pergunta anterior, um gancho rápido, a respeito da porta de entrada da radiologia, né? Acho que isso é fundamental. A radiologia é uma área muito peculiar, ela tem algumas características que eu sempre digo que são muito específicas, né? Porque alguns têm a ideia de que o profissional ele precisa começar numa carreira e daquele método que tecnicamente é mais simples e avançando, por exemplo, começar realizando radiografias e depois ele aprende tomografia e depois passa para ressonância magnética, mas não é bem assim, na radiologia não é bem assim. Então, por exemplo, se hoje alguém me perguntar, Eric, você tem 4 profissionais especialistas em ressonância magnética para indicar para começar amanhã em um serviço, eu vou ter dificuldade. Por quê? Porque os profissionais qualificados, aqueles profissionais bem capacitados, eles já estão empregados. Na maioria das vezes, em mais do que um trabalho, né? Alguns têm até 3 vínculos. E aí nós vamos precisar de jovens talentos. E isso em todas as áreas, na radioterapia, na medicina nuclear, na radiologia digital convencional, na mamografia. Então, a dica que eu dou para o jovem profissional que quer ingressar na radiologia, primeiro, decida qual área você tem maior afinidade. Durante a graduação, durante a especialização, que área você se apaixonou? Algumas pessoas falam, nossa, me apaixonei por tomografia. Outras, nossa, me apaixonei por ressonância magnética. Se você se apaixonou por ressonância magnética, coloque ali sua energia. Você vai buscar... Falei, né, não é, Rafa? Vai entrar em grupos... Só contribuindo com o que o Eric falou, exatamente, o seu objetivo tem que estar muito claro para você. Muito claro. E o que você falou é pura verdade, não necessariamente... Porque não dá para ser bom em tudo, né? Não dá para ser bom em tudo. Não, esquece, impossível. Pelo menos no primeiro momento, não. Você pode até evoluir, né, com o passar dos anos, mas você tem que começar por algum caminho. E eu percebo que as pessoas que são focadas, que são decididas, que sabem o que quer, geralmente elas conseguem. Inclusive, depois na área da gestão, na área da docência, eu tive vários alunos que lá na graduação eles já falavam, professor, meu sonho é ser professor. E hoje eles são professores. Outros falavam, eu quero trabalhar com radioterapia.
e hoje estão na radioterapia. Parece que o universo também conspira a favor, né? Mas a pessoa tem que buscar a sua área de maior paixão mesmo, de maior prazer, porque você consegue evoluir dentro de uma carreira, seja em qualquer profissão, tendo prazer com aquilo, né? Então, agora já puxando o gancho da segunda pergunta do Vinícius, né? Então, eu comecei muito novo na radiologia, eu trabalho na radiologia desde 18 anos, né? E fui evoluindo na carreira justamente porque me apaixonei pela área, enfim, e fui galgando novos caminhos, fui galgando novas posições, né? E sempre buscando muito conhecimento. Eu acho que esse foi um fator fundamental. Como o Rafael falou, nós somos um pouco antigos, no final dos anos 90 da radiologia, e vivemos uma transição tecnológica, uma transição de formação do profissional da radiologia, né? Começando como profissionais de nível técnico e depois passando para profissionais de nível superior. E quando eu ingressei na universidade para cursar o nível superior, eu já era um profissional, apesar de bem jovem, já era um profissional muito bem estabelecido, com vários vínculos, já exercia cargos de liderança, e a crítica era sempre aquela, mas para quê? Para que você vai fazer essa faculdade? Você já está muito bem, enfim. Mas o meu objetivo maior era a busca de conhecimento. Eu sempre tive certeza de que o conhecimento, ele abre portas, né? Eu acho que um erro fundamental também de muita gente é esperar que a oportunidade surja para depois buscar. Não dá. Primeiro, a oportunidade, ela encontra a qualificação, ela encontra o preparo, né? É uma frase até do Thomas Jefferson, se não me engano, né? Que a oportunidade, ela vai encontrar sempre a pessoa preparada. E isso aconteceu comigo. Então, fiz nível superior, especialização, mestrado, MBA, enfim, porque eu sei que as oportunidades muitas vezes batem na nossa porta e você não tem uma segunda chance. Então, a qualificação é fundamental. E aí, como são muitas áreas de conhecimento, essa paixão, essa identificação com a área que mais te chamou a atenção é fundamental. Então, mesmo sendo um profissional recém-formado, outra coisa importante também, o profissional recém-formado, ele tem algo a contribuir, ele tem um diferencial que muitas vezes o profissional mais experiente não tem. Então, muitos gestores, eles necessitam de profissionais recém-formados para moldá-los. Então, isso é bem interessante, você consegue moldar o profissional conforme as especificidades daquele setor, e principalmente por conta da disponibilidade de horários, né? Porque um grande problema na radiologia é conciliar horários. Então, às vezes o profissional é muito bom, mas ele já tem 2 vínculos. E aí você não consegue resolver o seu problema com aquele profissional, já que o horário que ele tem disponível para atuar com você não te serve. Já um profissional recém-formado, mesmo que ele não tenha ainda toda aquela bagagem, mesmo que ele não tenha ainda toda aquela experiência do seu concorrente, ele tem uma coisa que é muito valiosa para nós gestores, que é a disponibilidade de horário. Na hora de fechar a escala lá, você tem que ter aquela pessoa que contribua, que possa esse mês estar de manhã, no mês que vem estar à tarde. Então, eu sempre dou essa dica para o jovem, né? Se qualifique, saiba o que você quer, e saiba que no momento de uma entrevista, somando tudo aquilo que a gente já falou, de postura, vestimenta adequada, linguajar adequado, a credibilidade que você passa para o entrevistador, né, para aquela pessoa que pode ser o seu futuro gestor, somado a esse diferencial que é a garra, a disponibilidade de estar ali para contribuir, isso, sem dúvida nenhuma, faz bastante diferença também. Isso nós acompanhamos diariamente, por isso que é nítido, naquele momento você não está preparado, e o gestor está ciente disso, que você não é o melhor técnico, mas você tem um potencial enorme, e que você, certamente, investindo um pouquinho, tendo paciência, te treinando... E, Rafa, não só o potencial, né? O gestor vai olhar o seu currículo, porque claro, você só consegue moldar se a matéria-prima for adequada. E essa matéria-prima vai estar adequada com o conhecimento teórico, né? Então, por isso é fundamental. É fundamental, por isso que não adianta você esperar a oportunidade para você continuar. Não, você não pode parar, essa é a realidade. Você para, exatamente. E eu costumo dizer que o maior diferencial da radiologia, desculpem, né, os colegas, é porque nossa área é muito carente. E é muito mais fácil nós nos destacarmos
na radiologia do que, de repente, na própria farmácia, na enfermagem, que são áreas com 100 anos de vida. Nós temos, né, pensando aí no profissional técnico, de 85 para cá, nós estamos engatinhando, se pensar no tecnólogo, de 2000 para cá. Então, são 20 anos deste profissional. Muitas coisas estão sendo trabalhadas, desenvolvidas. Por isso que eu enxerguei na radiologia uma grande oportunidade, só para a gente pensar aí e refletir. Aqui em São Paulo, em torno de 30 mil profissionais estão ativos, registrados pelo órgão de classe. 26 mil, 27 mil são profissionais de nível médio. Não desmerecendo, mas são profissionais de nível médio. Se você pensar em tecnólogos, nós estamos falando em torno de uns 4 mil. O que você está dizendo? Que você fazendo o curso de graduação, você já está numa posição um pouco acima da grande maioria. Se você pensar numa pós-graduação, você já está falando entre os 1.000, né? Tecnicamente, falando assim, ó, estão melhores preparados. Se você pensar no mestrado, quantos colegas possuem mestrado? Se nós pensarmos em colegas com doutorado na área de radiologia, nossa, eu conheço pouquíssimos colegas que são doutores. E então, perceba que com pouco você já se distancia absurdamente. Ter um segundo idioma, né, falar o inglês fluentemente, talvez na área de aplicação, você como application de uma grande empresa como Siemens, Toshiba, GE, isso vai ser um enorme diferencial. Então, de repente, se você enxergar estas oportunidades, você vai perceber que investindo um pouquinho mais, você já se distancia absurdamente. Eu acho que o Vinícius pode contribuir bastante com isso. Na área de farmácia, eu percebo que os colegas são muito melhores formados no ponto de vista de, assim, é comum ter um farmacêutico doutor, é comum ter um farmacêutico na área de pesquisa, né, já está mais engajado, e nós não temos esta cultura. E eu faço até um apelo, puxa, o tecnólogo tem que partir para a pós-graduação, lato sensu, stricto sensu, porque nós temos que pesquisar, temos que pegar esta mão de fazer ciência. Não há ensino sem pesquisa. E o tecnólogo não enxergou isso ainda. E se ele começar a produzir, ele rapidamente vai buscar uma posição de destaque. Até como um concurso público, recentemente na Escola Paulista de Medicina, estavam contratando um colega tecnólogo para lecionar, e foram 3 colegas doutores, e o que ficou com a vaga, porque ele tinha aí alguns artigos publicados recentemente, mas coisas de 2, 3 artigos a mais do que o colega. Então, percebo que eu não preciso de muito para eu conseguir me destacar na radiologia. Então, tem que aproveitar esta oportunidade, investir, ter um segundo idioma, pensar realmente grande, não acatar aquilo que o mercado está dizendo, que a área está fechada. Isso é mentira. É questão de você se readaptar. Talvez para o raio-x, aquela situação, realmente todo mundo faz raio-x, talvez esteja um pouco mais saturado. Agora, se eu falar de um exame híbrido, quem toca esse equipamento? Não tem. Exatamente. Para indicar para um PET-RM, para um PET-CT, desculpa, eu não vou indicar. Rafa, eu acho que essa questão do mercado fechado fica muito relativo, né? Muito Como relativo. eu falei agora, se você me perguntar, olha que eu conheço milhares e milhares de profissionais aí no Brasil. Se você me perguntar, Eric, eu preciso de 2 profissionais, 2, qualificados, que tenham disponibilidade de horário para assumir um serviço de PET-CT. Olha, vai ser difícil conseguir esses 2. Muito difícil. Vai ser difícil. Eu preciso de 4 profissionais para radioterapia, vai ser difícil. Então, tem muita gente no mercado, mas muita gente desqualificada. Muita gente que não tem a matéria-prima que nós estamos falando, que é o conhecimento teórico, para que depois ele possa, sim, na primeira oportunidade, deslanchar, né? E aí sim se tornar um profissional com a habilidade e atitude necessária para se tornar uma solução dentro daquele ambiente de trabalho. Com certeza. Sem dúvida. Nossa, olha, a gente está falando já há mais de 1 hora. A conversa está tão boa que a gente nem percebe, né? Começou às 8h30, já são 9h40. Então, eu gostaria também, até para não ficar muito cansativo, para quem está nos assistindo e para vocês também, a gente bater mais um papo e a gente encaminhando a nossa conversa para o final, né? Mas, queria dar uma contribuição. Olha, a carreira, ela é uma pirâmide,
né? Você sempre vai ter pessoas aqui mais qualificadas, com melhor competência, que é a soma do conhecimento, habilidade e atitude, e uma quantidade muito maior de pessoas na base da pirâmide. É interessante, quando a gente fala de educação, o sistema educacional brasileiro, houve uma evolução e a régua subiu. Na época da minha avó, quem tinha o ensino médio era um diferencial, porque a gente tinha uma população muito maior numa zona rural, uma quantidade menor de escolas, a quantidade de faculdades de farmácia 10 anos atrás era impressionantemente menor do que hoje, e todas as faculdades. Se você olhar o número de faculdades de medicina hoje, de 10 anos atrás, é muito diferente. Na época da minha mãe, quem tinha já o colegial completo era um diferencial, né? Na nossa época, era um diferencial, quando eu entrei na faculdade, ter pós-graduação. Já não é mais, né? Hoje, o mínimo que se espera é que você se forme e que, no mínimo, você tenha uma pós-graduação. Eu tenho colegas que têm 2, 3 pós-graduação, está no mestrado, ou terminou o mestrado e já está procurando o doutorado, né? Por quê? Porque aí você passa a ter um conhecimento superior à média. Por exemplo, eu tenho um colega farmacêutico, que é o Dr. Gustavo Alves. É um farmacêutico reconhecido internacionalmente. Mas, olha, ele investe todos os anos para ir nos congressos que a gente tem fora. Todos os anos ele vai nos maiores congressos de farmácia clínica que acontecem nos Estados Unidos. Inclusive, é um pesquisador da área da doença de Alzheimer. Discute ali em equipes multidisciplinar com médicos e pesquisadores de igual para igual. E, para mim, é motivo de orgulho, porque eu falo, olha, um farmacêutico, né, que tem reconhecimento internacional, está concorrendo a um prêmio internacional, porque ele está desenvolvendo um sistema de identificação prévia da doença de Alzheimer através da saliva. É um farmacêutico, né? Então, o que a gente no passado achava que era um diferencial, já não é mais. É o mínimo que a gente tem que ter para poder galgar outra posição na carreira, né? Sem dúvida. Com certeza. Eu também enxergo, até a minha trajetória, eu também enxergo como uma pirâmide. E são momentos. Porque no primeiro momento, o meu objetivo era atuar. Eu gostava, queria estar, né, no hospital, queria trabalhar, fazer exames. Depois eu percebi que eu poderia fazer algo mais, né, contribuir de uma forma melhor lá na formação daqueles profissionais, até enxergando que realmente a formação no passado não era uma formação tão boa e era muito mais técnica, mais específica. Então, busquei uma outra formação. E a partir do momento que eu queria lecionar, queria lecionar na graduação, eu sabia o que eu tinha que fazer, né, para lecionar na graduação. Aí eu queria lecionar em outros cursos, não somente na radiologia, mas eu queria ter esta troca de experiência em outras áreas. Qual que seria o percurso? Também seria estudar mais, me preparar melhor. E hoje eu percebo que não tem nada mais grandioso do que a pesquisa, porque fora a questão financeira, é o reconhecimento que você tem e a realização pessoal e depois profissional, porque você vai contribuir diretamente com a sua área quando você busca algo maior. Então, ao invés de você realizar aquele protocolo que foi estabelecido já por alguém, você pode criar um novo protocolo para enxergar, de repente, melhor uma estrutura e possivelmente uma patologia. Então, perceba o quão isso é grandioso. Por isso que eu não enxergo nada acima, né, hierarquicamente, do que a área de pesquisa dentro da sua área. E o apelo que eu posso dizer é o seguinte: se você é técnico, de imediatamente faça a graduação. Se você tem a graduação, faça uma pós, mas não pare por aí, acredite, continue estudando, faça mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo que tiver de direito, porque a chance de você não obter o sucesso é quase nula, né? Mínimo. Eu não conheço nenhum colega tecnólogo que tem uma formação neste nível que nós estamos falando, que esteja desempregado. Muito pelo contrário, você não consegue a agenda deste cara. Alguns colegas, eu sempre ligo todo início de semestre
e falo, puxa, esse semestre vai trabalhar comigo, quero muito que você esteja comigo. Ele vira, Rafa, olha, eu vou tentar, mas não tenho horário aqui. E aí você observa alguns colegas que estão com uma dificuldade enorme para conseguir um emprego e são recém-formados, e outros que realmente eles estão escolhendo, né, as oportunidades. Mas certamente o que é comum é o cara que busca aquele conhecimento. Por isso que o Eric, quando ele cita naquilo que você tem desejo, você não vai medir esforços, e você vai investir tudo que for possível, tempo, dinheiro, para buscar aquele conhecimento, e o reconhecimento certamente virá como um pagamento, né? E não só da questão financeira, mas nada melhor do que você levantar de manhã e agradecer a Deus, dizendo assim, que bom que eu vou para aquele local trabalhar, porque é algo que me dá prazer, é aquilo que eu faço por amor. E nos últimos 18 anos, tudo que eu fiz foi bem específico e voltado para a radiologia. Eu tenho um amor, um carinho tão grande que certamente eu vou brigar e vou falar muito bem da radiologia, independente de qualquer situação, porque eu sou grato a uma profissão que eu enxerguei lá atrás uma grande oportunidade. Então, me deixa muito chateado quando alguns colegas falam que a radiologia não está boa, está ruim, muito pelo contrário. Aí, quando esses colegas estão chorando, eu fico feliz porque eu só enxergo mais oportunidades, porque eles sairão da minha frente mais facilmente. Com Essa certeza. É a verdade. Eu acho importante também, Rafa, que as pessoas encarem a educação como o melhor de todos os investimentos. Não, eu acho que não tem nenhum tipo de investimento em bolsa de valores, nada que se compare à sua própria qualificação, à sua própria evolução profissional e pessoal, né? Porque o mais interessante é isso, é a evolução pessoal também. Você tem que primeiro ser para depois ter, né? O problema é que, assim, a gente acaba tendo alguns exemplos, claro, isso não pode ser levado como regra. Nós temos exceções, aquele colega que não tem uma formação, de repente deu o tiro certo em alguma coisa, empreendeu e conseguiu. Não é a realidade no nosso país. Não é. É para você se estruturar, né? Você ter uma base para você conseguir alguma coisa. Então, nós temos que ir pelo caminho mais certo e mais seguro. Com certeza. Bom, a gente está com o horário bem adiantado já, a gente precisa caminhar para o encerramento, e eu quero passar aqui, mandar um abraço, e só passar alguns comentários que a gente recebeu, que o Kiki me mandou aqui em tempo real. Me desculpe, porque assim, recebemos uma quantidade enorme, muita gente escrevendo, a equipe mandando para nós, o papo estava muito bom, então eu não quis interromper para colocar essas perguntas no decorrer do nosso bate-papo, né? Mas todas as perguntas que recebemos serão encaminhadas para o Rafael, para o Eric, eles vão estar à disposição. Mas olha, a Leila, um abraço para você, Leila. Ela realmente fala, a indústria farmacêutica já está bem mais avançada, e a profissão também, porque é mais antiga, e a radiologia é uma área mais nova, né? E ela pede dicas aqui de especializações. O Leandro, que é estudante, olha que interessante, ele diz o seguinte: quero saber sobre os descontos da pós, tem muita gente que está perguntando para nós sobre o desconto, eu vou dar mais detalhes. E ele também fala o seguinte: essa pós-graduação online do ED Plus, em parceria com a Radiologia na Palma da Mão, vale para quem fez graduação em outra área, né, que não é da saúde, e ele já tem graduação, já tem um nível superior, mas estou buscando o curso técnico em radiologia e quero fazer este curso. Eu posso? O Lenine pergunta aqui também mais esclarecimentos sobre a pós-graduação, sobre processos de estágio. Um abraço para você, Lenine. Ele fala com a gente de Sergipe, e ele diz que lá não tem muitas opções de cursos, né, na área de radiologia. A Cristina Martins, auxiliar de enfermagem, também diz que gosta muito da área de radiologia, pois fiz a minha graduação em tecnólogo em radiologia. Legal. E ainda vou fazer a pós de imaginologia de vocês. Falou que nesse momento está sem tempo. Olha, Cristina, obrigado, um abraço, e vou te dar uma dica. O fato de ser à distância é justamente porque você não tem tempo. Então, você vai poder estudar na hora que você escolher. As aulas
não são transmitidas ao vivo por um simples motivo. Nós não queremos que você seja obrigado a assistir a aula no momento que a gente decide, ou que você deixe de perder o casamento da sua irmã, ou a festa de aniversário da sua prima. A aula, ela é transmitida na hora que você precisa assistir, de madrugada, no sábado, no domingo, ou no seu horário de almoço, tá bom? É por isso que nós sonhamos o EAD, né? Para gerar acesso ao conhecimento. Posso só contribuir? Ontem, eu estava na instituição, né, fechamento de semestre, correria, eu estava conversando com uma professora, uma grande colega de trabalho, mas extremamente tradicional, que me questionou, professor, mas você acredita no ensino à distância? Eu falei, não tenho a menor sombra de dúvida. Eu falei para ela o seguinte, olha, vamos pensar de uma forma prática. Quando eu entro em sala de aula, vamos pensar que durante 2 horas eu esteja contribuindo, né, pensando numa aula mais tradicional, algo mais de explanação, eu falo durante 2 horas. Claro que daí você vai trazendo exemplos, você contribui, puxa a conversa, aquela coisa toda. Quando eu gravo aquela mesma aula, é poder de síntese, tem que ir direto ao ponto, entregar para o aluno aquilo que ele tem que saber. Então eu falo, olha, se eu enxuguei de 2 horas para 30 minutos, você não vai perder nenhuma informação relevante. A única coisa é que nós vamos sintetizar aquele conteúdo e realmente levá-lo da melhor maneira possível para que você absorva. E é óbvio que durante 2 horas e você pega uma outra aula de 30 minutos, a tendência é que você absorva melhor o que aquela aula que é mais sintetizada, aquela aula que realmente ela é mais objetiva, mais clara. E posso falar o porquê desta parceria com o EAD Plus, o porquê que o projeto Radiologia na Palma da Mão vislumbrou uma ótima oportunidade, porque nós sempre acreditamos, desde 2014, no ensino à distância, quebrar barreiras, ter o conforto da sua casa, igual como nós estamos aqui, cada um está na sua casa, e nós estamos num papo tão gostoso, como se nós estivéssemos aqui fisicamente. Juntos, né? Isso é tão rico, tão gostoso, e nós não estamos deixando de discutir nenhum ponto que seria discutido presencialmente. Basta utilizar estas ferramentas corretamente. Enxergando a EAD Plus como a maior empresa de tecnologia da América Latina, pensando o ensino na área da saúde, eu não tenho dúvida, somando com a qualidade do professor Érico, professores que nós estamos convidando, que certamente proporcionaremos uma das melhores experiências. Eu até falo, eu queria estar já matriculado nos 2 cursos. Olha, tem alunos, Rafael e Eric, tem alunos que estão matriculados nas 2 pós-graduações. Até falamos, olha, acho que eles vão ter que assinar um termo, que eles vão se comprometer a estudar, né? Mas a gente tem caso de aluno inscrito nas 2 pós. Então, só para a gente finalizar, e não esquecer de passar nenhum recado. Todas as pessoas que estiverem na lista do webinar, tanto a equipe da Radiologia na Palma da Mão, como toda a equipe do EAD Plus tem essa lista, terão 20% de desconto em todas as matrículas, em todas as mensalidades, isenção na taxa de matrícula, e vão ganhar um curso da Radiologia na Palma da Mão, que, se eu não me engano, Rafael, é de posicionamento radiológico. O principal curso, nós daremos aí o acesso gratuitamente. Se matriculou, ganhou o curso, de graça. Ganhou o curso. Ok, e do lado da EAD Plus, quem se matricular na pós, até quarta-feira, porque isso não pode ser ad eterno, a gente quer favorecer quem participou do nosso webinar, até quarta-feira da semana que vem, vai também ganhar um curso fantástico de marketing pessoal da EAD Plus. Onde eu ligo, onde eu falo, como eu faço? Simples. Qualquer canal de comunicação da Radiologia na Palma da Mão está com a equipe de prontidão. Qualquer canal de comunicação da EAD Plus está com a equipe de prontidão. Seja pelo Facebook, seja pelo Instagram, seja pelo telefone, seja pelo LinkedIn, ou pelo site, ou no chat. Qualquer dúvida ou qualquer canal de comunicação, você vai ser direcionado para a mesma equipe, tá bom? Então, tanto lá na Radiologia na Palma da Mão, como na EAD Plus, tem pessoas que estão recebendo essa comunicação e direcionando para a nossa equipe de atendimento. Tá bom? E estamos completamente à disposição. Se você ainda está em dúvida, quer discutir mais sobre a pós,
ou com os nossos profissionais da ED Plus, ou com os coordenadores do curso, que são o professor Rafael e o professor Eric, não tem problema. A gente agenda um horário para você conversar com eles, tá bom? Lembrando que o nosso webinar vai estar gravado no blog do ED Plus, e novamente quero também te lembrar, envie mensagem para nós com as suas dicas, né? O que você quer ouvir no próximo webinar. Por quê? A nossa proposta é que esses encontros sejam regulares, que seja pelo menos um ao mês. Agora, se você mandar para nós qual é a sua vontade, né, qual é o tema que você quer ouvir, fica mais fácil para nós podermos fazer uma agenda que atenda à sua necessidade, tá? Então, vou passar a palavra para o Rafael e para o professor Eric para a gente fazer as considerações finais, mas eu quero mais uma vez agradecer a você que esteve aqui conosco, tá? Juntos nós vamos construir um caminho belíssimo para a radiologia. O nosso compromisso, a nossa obrigação aqui enquanto escola, não é somente vender cursos, muito pelo contrário, a nossa obrigação é transformar pessoas, e foi desse sonho que nasceu o nosso negócio, transformar pessoas por meio da educação e dar para elas uma formação integral. Por isso que a gente faz muito webinar, que às vezes não tem assunto técnico, tá? E finalizando, um último agradecimento. Toda a área de medicina, diagnóstica e radiologia na ED Plus nasceu da indicação de um médico, amigo nosso, é um grande médico da área da radiologia e medicina diagnóstica do Brasil, um médico que acredita muito na ED Plus, apaixonado por esse setor, que é o Dr. Antônio Sérgio Marcelino. A você, Dr. Antônio Sérgio, meu irmão, um grande abraço e obrigado por ter começado essa história aqui na EAD Plus, que já está muito longe, caminhamos muito e temos ainda muito para caminhar. Obrigado, Eric, obrigado, Rafael, pelo tempo de vocês. Vou passar a palavra para vocês fazerem os agradecimentos finais e a gente se vê no nosso próximo encontro. Obrigado, Vinícius. Bom, eu que agradeço também, foi uma experiência maravilhosa. Acredito que conseguimos passar a nossa ideia, passar a nossa visão a respeito do projeto, né, que é um projeto muito bonito. Na verdade, falando em termos pessoais, é um sonho, porque viajando pelo Brasil, dando aula em vários estados, aí a gente sempre sentiu aquela a necessidade de democratizar mais o ensino, né? Eu já vi alunos, por exemplo, na região norte do Brasil, que viajavam a noite inteira de barco para assistir uma aula, enfim, viajavam 12, 14 horas de ônibus para assistir uma aula. Então, com o ensino à distância, esse tipo de limitação física acaba. Então, se algum de vocês aí em casa, assistindo o nosso webinar, tiver algum tipo de preconceito a respeito de ensino à distância, tire isso da cabeça, porque é coisa do passado. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos revolucionar a área da imagem, da radiologia, com nossas especializações, e a parceria, né, vai ser um sucesso entre a ED Plus e a radiologia na palma da mão. Então, isso. Boa noite a todos, passo a palavra para o Rafael. Legal, obrigado. Só complementando, se há uma preocupação, algum preconceito com o ensino à distância, só lembrando que a teleradiologia vem tão fortemente que hoje você opera o equipamento à distância. Exatamente. Né? Principalmente a Siemens tem um software chamado ExpertEye, em que eu consigo dar os comandos à distância. Então, existem já centrais comandando os equipamentos. O que eu estou dizendo? Você tem que se adaptar a esta nova realidade, não adianta lutar. É uma coisa que veio para ficar. Agora, o que nós temos como desafio é desenvolver da melhor maneira possível este conteúdo, este processo de ensino e aprendizagem e profissional também. Né? A teleradiologia veio para ficar, então nós só estamos ajustando os ponteiros, mas que para os próximos anos isso é mais que uma tendência. Isso é tão verdadeiro que em uma das instituições que eu trabalho, nós tínhamos 1.300, 1.400 alunos do presencial só na radiologia, e aí eles iniciaram um concurso de graduação e hoje tem quase 2.000 alunos à distância. Então, percebo que o EAD vem crescendo mais do que o presencial, por isso que
este preconceito, quebre este preconceito e venha estudar com a gente. Pode ter certeza que a experiência vai ser muito bacana. Então é isso. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Eric. Obrigado a todos da nossa equipe que certamente estão neste momento trabalhando e recebendo todos os comentários e certamente dando toda esta força. Nós não estamos sozinhos, né? Uma equipe muito grande, graças a Deus, empenhados com o mesmo objetivo em proporcionar uma experiência bem bacana a todos vocês. Obrigado pela participação até este momento, são 10 horas, nós estouramos 30 minutos, mas se deixar, a gente fica aqui a noite toda. Fica aqui a noite inteira, né? Então, foi muito prazeroso e é sempre uma enorme satisfação poder contribuir. É uma forma que eu tenho como agradecer a tudo que a radiologia já me proporcionou e vem proporcionando. E ter o Vinícius como um parceiro nesta magnitude, acreditando na nossa área de radiologia, certamente nos sentimos mais do que honra, né? Muito obrigado, um forte abraço. Rafael e Érica, inclusive as portas aqui estão abertas para novos professores, para pessoas de talento, o que a gente quer é somar, né? E só para não esquecer, um obrigado a 3 pessoas que contribuíram muito também para a realização desse webinar. Ao queridíssimo Leandro, da Radiologia na Palma da Mão, uma pessoa disciplinada, com uma competência fantástica e um homem do bem. Um abraço à minha coordenadora acadêmica, a doutora Ana Beatriz, 30 anos de experiência aí coordenando pós-graduações. E um abraço ao Tiago, chefe do nosso TI, que também organiza os nossos webinars. Legal. Bom, pessoal, boa noite, foi um prazer falar com vocês, uma boa noite e até a próxima. Até logo.